Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Pela primeira vez aqui estamos trazendo um anestésio para conversar com a gente. Então, Dr. Eric Alvarenga, ele é anestésico, ele também agora é professor da Unital. Dr. Eric, seja bem-vindo à mesa. Muito obrigado, Gustavo. Jonathan, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aproveitar a oportunidade para parabenizar pela iniciativa do podcast. Com certeza vai ajudar bastante gente. E não existe uma possibilidade tão boa de ter um papo tão aberto, tão franco assim, né? Então, gostaria de dizer primeiro que estou me sentindo bem à vontade. Acho que o papo vai ser bem produtivo e bem leve também, né? Perfeito. Aí a gente fica feliz demais, porque é exatamente isso que a gente quer. O nosso objetivo é todo esse. Dr. Eric, fala um pouco pra gente então da sua história. Como começou na medicina, o interesse pela medicina e pela Certo. área da anestésio? Olha, então, eu sou natural da cidade de Taubaté, aqui do Uhum. lado. Meu pai é médico ortopedista, minha mãe é professora do ensino fundamental, aposentada, né. Eh, Olha, não diria que, não acredito muito em sacerdócio, não acredito muito em que eu sonhei uma noite e no dia seguinte eu achava que eu queria ser médico, nada disso, tá. Acho que foi uma construção ao longo do ensino médio, principalmente. Eh, Tinha muita afinidade com as áreas de biológicas, principalmente, mas vocês sabem melhor do que eu que não basta isso para gostar de medicina, né. Então foi uma construção natural, tinha essa afinidade, tinha um exemplo positivo do meu pai em momento nenhum me obrigou, nada nesse sentido, mas eu via a rotina de trabalho dele, achava legal a forma como ele trabalhava. Algumas vezes eu pedi e ele me levou para ir para o trabalho com ele, então tive essa oportunidade também. E foi chegando próximo ao terceiro ano do ensino médio, foi uma coisa natural, assim, né? No colégio que eu estudei, no terceiro ano dividia biológicas e medicina e humanas e exatas, duas salas, né? Eu escolhi pela área, pela primeira sala que eu falei, e foi uma coisa natural, como eu disse para vocês. Inclusive, eu só falei para meus pais que eu ia prestar isso quando foi para fazer as inscrições dos vestibulares. Foi uma coisa completamente natural, tá? Legal. Passei na faculdade de medicina, achei acho que me encontrei, porque achava interessante saber o funcionamento do corpo humano, essa parte da biologia, da fisiologia, e acredito que esse começo foi mais ou menos nesse sentido. Eu fiz até o terceiro ano no ensino médio num colégio já preparatório para o vestibular, fiz 6 meses de cursinho, passei em Volta Redonda, no Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Foi uma surpresa, eu prestei a prova sem acreditar muito, sem pensar, e passei. Foi uma boa surpresa, foi uma experiência muito boa a época da faculdade, a cidade de Volta Redonda e a faculdade, excelente, esses 6 anos que eu morei lá. É, com relação teve uma parte interessante. Mais ou menos no meio para o fim da faculdade, eles tinham uma oportunidade de um estágio remunerado da prefeitura. Prefeitura Municipal de Volta Redonda fazia um estágio prestava prova, e alguns eram selecionados para ir para o resgate de rua, ambulância, aquela coisa toda do bombeiro, e alguns iam para pronto-socorro. É, eu fui alocado no cais do aterrado. Cais é uma terminologia que não é usada muito hoje em dia, mas seria algo como uma UPA, né, Uhum. do bairro aterrado. Então, eu fiquei um ano desse vínculo, recebia um salário mínimo, que na época foi um dinheirinho inicial aí Nossa, bom ajuda, para né? a gente ter um dinheirinho nosso, né? Uhum. E tive uma oportunidade excelente de começar a já conhecer como é que eram os plantões de urgência, de pronto-socorro, assim por diante. Claro, sempre acompanhado por um médico um médico formado já, nunca desacompanhado, nunca fazendo coisa sozinho. É, Nossa, fiz bastante sutura, fiz alguns procedimentos nesse sentido que eu acho que tanto essa parte de procedimento quanto a parte de atendimento me deu uma segurança muito legal assim que eu me formei, entendeu? Então essa experiência foi muito legal na época da faculdade. Bom, aí foi chegando ao fim da faculdade, eu tinha uma certa afinidade por cirurgia geral, cheguei a participar de liga acadêmica, fui presidente na minha faculdade da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral do Trauma. Tinha uma afinidade um pouquinho por ortopedia pelo meu pai, mas logo passou, não foi uma coisa que foi marcante assim para mim, uma coisa que me encheu meus olhos assim. E tive um pouco também de interesse por otorrinolaringologia. Fui
fui monitor da disciplina de otorrinolaringologia durante a faculdade, tá? Mas enfim, foi chegando ao final da faculdade, a minha faculdade é muito forte nessa parte de fisiologia, de farmacologia, sempre foi. Foram áreas que me chamaram bastante atenção. E foi chegando ao final da faculdade, eu estava meio sem saber o que eu queria realmente fazer de residência. Gostava do cuidado do paciente, um pouco dessa área de clínica médica, das doenças, assim por diante. E aí fiquei meio que sem saber o que eu ia prestar realmente de residência. Pensando um pouco nessa questão aí das disciplinas da farmacologia, da fisiologia, da clínica médica, surgiu essa possibilidade da anestesiologia, né? Meu pai também falou um pouco nessa época para mim sobre a anestesiologia, ele fazia cirurgia, etc. Então ele tinha esse contato com os anestesistas, né? E aí falou, Érico, por que você não pesquisa sobre isso, né? Eu pesquisei, achei legal. Uma outra coisa para mim que também acho que foi um marcador para mim na época da faculdade, eu lembro direitinho. Eu estava tendo aulas de neurologia, professor ótimo de neurologia. Estava tendo alguma aula de algum tema que eu não lembro exatamente qual era. Eu lembro que eram aquelas doenças lá da neurologia. E eu lembro que alguma pessoa levantou a mão e perguntou assim, professor, mas essa doença aí não tem cura? Ele virou e falou assim para ele, olha, fulano, pensa bem, do que a gente vê no nosso dia a dia, o que realmente a gente consegue cura? Aí o pessoal começou a pensar. Poxa, quase nada a gente cura. Muita coisa a gente consegue intervir positivamente, controlar as doenças crônicas, né? Melhorar a qualidade de vida, mas a grande maioria das doenças são doenças crônicas. Poxa, mas você passa uma medicação para o paciente, várias coisas vão lutar contra o sucesso do seu tratamento. O paciente não tem condição de comprar o remédio, não vai ter no posto de saúde, o paciente não quer aderir ao tratamento, não quer fazer mudança de estilo de vida e assim por diante. Então não depende exclusivamente do médico a melhora do paciente. Vocês concordam comigo? E isso na época foi muito marcante para mim, essa fala desse professor. E aí a anestesia veio a calhar, né? Poxa, eu faço anestesia para cesariana, para nascimento, é um momento de felicidade, não é mesmo? Então eu não lido somente com doença. E se o paciente vai fazer uma cirurgia, né? Poxa, ele vai resolver aquele problema dele, entendeu? Então ele vai sair satisfeito, porque aquilo que incomodava ele vai resolver o problema, concorda? Então eu achava essa área muito interessante, abrangia toda essa área da medicina que eu achava interessante, fisiologia, farmacologia, clínica médica, doente gravemente enfermo, etc. Mas, ao mesmo tempo, tinha essas possibilidades, o paciente saia satisfeito. E, além de tudo, o anestesista tem essa visão, né? Ele injeta uma medicação na veia do paciente, de imediato já faz efeito. Então, ele dependia única e exclusivamente de mim, praticamente. Então, isso foi interessante na época, porque você via resultado imediato do seu tratamento, da sua atitude, e não dependia de outros fatores, como o paciente aceitar o tratamento, fazer as mudanças do estilo de vida e assim por diante. Então, volto a dizer a vocês, a escolha da anestesia foi meio que sem muita certeza, sem muito saber muito bem, mas deu super certo, né? E depois que eu entrei na residência de anestesia, ainda foi uma surpresa muito grande para mim, porque o anestesista faz muito mais coisa do que a gente imagina, do que tanto o público leigo imagina, quanto os recém-formados em medicina acham. É uma ciência muito complexa e que, vamos dizer assim, um mundo à parte, assim, que boa parte das pessoas não tem noção do que realmente faz, do que realmente é, certo? E aí é mais ou menos isso, essa minha história inicial, que vocês me perguntaram. Nossa, muito legal. E aí, você saiu da faculdade, você fez a prova de residência, mas você não assumiu de primeira, né? Como que foi isso? Correto, Jonathan. Eu me formei no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro precisa de muitos médicos nas Forças Armadas. Detalhe, eu formei na turma de meio de ano, né? Formei em 2014, que foi o ano da Copa do Mundo do Brasil. Dei muitos plantões na época da Copa. O 7-1 eu tava de plantão. Menos mal. Pelo menos passou raiva, né? Nesse ano de 2014 eu estudei bastante para as provas de residência. Tive 6 meses que eu trabalhei e estudei. Tentei achar a medida certa para não perder o foco de estudo, né? Trabalhava, ganhava relativamente bem, mas não me prejudicava, não me cansava ao ponto de não conseguir estudar.
Esse era o meu objetivo de residência e esse eu segui até o fim. Prestei as provas ao final do ano. Como eu disse, o estado do Rio de Janeiro precisa de muitos médicos nas Forças Armadas e ficava aquela situação, né? Poxa, eu vou ser voluntário, já resolver isso de uma vez, ou vou esperar eles virem atrás de mim? Né? Com todos aqueles problemas, né? Eles falam que depois você não consegue tirar passaporte, aquelas coisas todas, aqueles problemas todos. Aí, colocando tudo na mesa, eu falei, quer saber? Vamos resolver isso de uma vez, Uhum. né? Aí eu resolvi me voluntariar ao exército na época. E aí, então eu servi um ano obrigatório. É um ano do recém-formado, um ano obrigatório, porém eu me voluntariei. Talvez eu fosse ter um pouco de benefício em relação a isso. Né? Eles falavam que você poderia escolher a unidade caso você se voluntariasse. Não foi bem o que aconteceu. Bom Tá saber. bom? Não foi bem o que aconteceu lá na época. Mas enfim, então eu servi um ano. Eu passei na prova de residência na época, tranquei, isso pela lei é permitido, tranquei o ano da residência e fiquei um ano servindo no Exército. Para mim foi uma experiência excelente. Eu tive a oportunidade de juntar um dinheirinho antes de entrar na residência, vamos dizer assim, descansar entre aspas, né? Antes de começar a vida de R1, né? É, então foi positivo. Eu fiquei no Hospital Central do Exército, lá no Rio de Janeiro. O Hospital Central do Exército é o maior hospital militar da América Latina, tá bom? E eu fiquei no setor de urgência e emergência. Assim, né, o interessante de tudo isso é essa oportunidade toda de trabalho, de conhecer um hospital desse porte, na urgência, na emergência, e além de tudo, poxa, a gente tinha colegas mais velhos com a gente, mais experientes, tinham especialistas que davam plantão, então a gente sempre nunca estava desamparado, sempre estava acompanhado. Que um recém-formado quer mais do que isso, né, pessoal? Sim. Poxa, Tá que oportunidade é trabalhando. essa, né? Uhum. Onde tá? É claro que o salário, a obrigação é um lado ruim, mas para mim foi uma experiência excelente. Eu lembro direitinho, quantas vezes eu fui na unidade coronariana, desculpa, levei o eletro, discuti o eletro com o plantonista lá, sabe Uhum. assim? Olha, eu me lembro, por alto assim, me veio à cabeça aqui agora, alguns diagnósticos de BAVT, né, bloqueio total, eu fiz, alguns bloqueios atrioventriculares, eu fiz nessa situação. Eu levei o eletro, é isso mesmo. Legal. Foi interessante na época. E aí depois desse um ano, então, morei no Rio de Janeiro, eh, eu vim para São José dos Campos para assumir o R1, começar a residência de anestesia. Nossa, muito Legal, legal. legal. E é bom realmente que você falou, né? Tem uma retaguarda, né, ali. Então você tem uma segurança maior. Tem a obrigação, mas é exatamente isso, né? Você pode ter a oportunidade de aprender, de trabalhar, ganhar o dinheiro e Sim, ainda ter um amparo de gente muito mais capacitada do que o recém-formado sim. para exatamente situações como essa do BAVT aí, né? Exatamente. Uhum, Foi interessante na época. É, Enfim, hospital com uma estrutura ótima, entendeu? uhum, Eu tive a oportunidade de conhecer esse hospital. É claro que assim, né? Eu fui alocado no hospital. Tiveram colegas, porque quando você faz esse um ano de obrigatório, a gente faz um treinamento inicial. Se não me engano, são 45 dias, que é o tal do EAS, que é um estágio, é um treinamento inicial. É aquela história de marchar, conhecer a farda, aquelas leis, aquelas aulas militares todas, etc. Então eu tive bastante contato também, isso aí foi interessante. Eu conheci vários recém-formados de várias faculdades do estado do Rio de Janeiro, fiz vários amigos na época, amizades que eu levo até hoje, uhum. né? Que eu trago até hoje. E então tiveram colegas que estavam na mesma situação que eu, que foram para o batalhão. Foram médico de batalhão. Então Batalhão. aí a experiência deles talvez não tenha sido tão boa. Eles tinham que ir todo dia, eles Entendi. ficavam vendo lá coisas desnecessárias, vamos dizer assim, coisas que, enfim, soldado vomitou, vamos tratar o vômito dele, vamos para o acampamento, ficar vários dias no acampamento, sabe? É uma vida mais militar mesmo. Uma Então, experiência diferente. então, eu tive a oportunidade de ir pro hospital em si, trabalhar como médico de Uhum, verdade. uhum. Médico de verdade, né? Então, então isso foi, vamos dizer assim, eu tive um pouco de sorte nisso também, Sim, sabe? sim. Beleza. E aí, vindo pra cá, como que é a rotina do R1, do R2, do R3, do anestésio? Que o pessoal às vezes fala que é uma rotina mais puxada. Há pouco tempo atrás a gente viu que teve um grupo de residências de anestésio reclamando das condições no hospital.
A gente sabe que na Vila, acho que é que você fez aqui na Vila, né, pra contextualizar, né? Sim. É um pouco mais difícil, acho que eles têm já uma mentalidade um pouco mais diferente dessa questão de abuso, mas como que foi pra você durante a residência disso? E a rotina mesmo, como que era? Sim. Então, realmente, eu fiz a residência aqui no Hospital Municipal de São José dos Campos, tá? É, eu fiz a residência aqui, eu passei aqui, foi onde eu quis fazer a residência, com a intenção de depois vir morar aqui na cidade continuar morando na cidade de São José dos Campos, tá? Esse sempre foi o meu objetivo. É, bom, a rotina inicial é cansativa, porque é uma mudança de rotina. Então, Uhum. esse é o ponto inicial. É, você fica muitas horas dentro do centro cirúrgico, então você fica muito cansado. As primeiras semanas eu sentia bastante dor de cabeça também, etc. Mas, poxa, você vai se acostumar à rotina, entendeu? Depois você se habitua, você fica lá, se ambienta, e aí você fica mais acostumado. Realmente, o Hospital Municipal que tem essa cultura da residência de anestesia, tá? É, os residentes não são maltratados, são bem tratados. Eu fui bem tratado. Hoje eu continuo trabalhando no hospital municipal, faço questão de tratar bem os residentes. É claro que tem um ou outro que é um pouco diferente, assim por diante, né? Mas tem essa cultura. Poxa, mas é residência médica, né? Residência, o nome é porque, teoricamente, o médico mora no hospital. Antigamente acontecia assim, né? Então, e a intenção é essa, é muitas horas por semana com a intenção de você tentar diminuir o tempo da residência para tentar abranger o máximo possível do que você pode aprender naquele cenário clínico, prático, para garantir uma mínima experiência para o recém-formado. Então, é, não vejo isso como um problema tão grande assim, sabe, Gustavo? Sim, sim. É, é claro que é uma mudança de rotina, até você é, pegar no tranco, etc. É difícil, eu concordo. Mas depois que você se acostuma também, é tranquilo, sabe? Sim. Dei bastante plantão, claro, como residente. Plantão dia de semana, noite, final de semana, feriado, datas nobres aí, Natal, Ano Novo, essas coisas todas. Mas passou. Passou, eu acho que foi válido, entendeu? Uhum, Muito bom. perfeito. A gente não vai perguntar, quer dizer, normalmente a gente pergunta se a residência que você fez respeita 60 horas, mas a Sim. pergunta eu acho que eu vou fazer diferente para você agora. Você acha que 60 horas semanais são suficientes para formar um bom anestésio? Qual é a sua concepção sobre isso? A residência respeita as 60 horas, tá? Respeita. E eu acho que é o suficiente. Nem para mais, nem para menos. Uhum. Tá bom? É o necessário, Legal, muito bom. certo? E quais são os procedimentos que vocês auxiliam? Tudo ou tem alguma coisa mais específica ao longo da residência em si? Então, olha só. é, Foi uma coisa que me surpreendeu, tá? O Hospital Municipal de São José. Duas coisas que me surpreenderam bastante com relação ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Uma delas é o porte do hospital e a resolutibilidade que o hospital tem, tá? É impressionante, realmente. Para a cidade e para a região, tá? A população não tem noção do que é aquele hospital para a cidade, o que ele representa, tá? Então, a primeira impressão que eu tive foi essa. A primeira coisa que me surpreendeu com relação ao hospital foi essa. A segunda, eu tinha um pouco de receio, porque o hospital, inicialmente, ele não tinha nenhum vínculo, né? Com nenhuma faculdade, ele não é um hospital escola, não era na época, não tinha internos quando eu fiz a residência inicialmente. Então, eu tinha um pouco de preocupação, assim, já tinha residência há muitos anos, né? Eu não vou saber exatamente a data, mas já tinha residências de várias áreas há muitos anos, mas eu tinha um pouco de preocupação, assim, poxa, os residentes das áreas em geral, eles têm um espaço deles? Será que eles conseguem fazer as coisas? Será que eles têm essa abertura? Os médicos deixam eles fazerem essas coisas? Isso me surpreendeu. Os residentes são do serviço há muito tempo. Ninguém se distancia disso. Ninguém vai contra. Ninguém nada contra a corrente. Isso já é bem enraizado no hospital. Então, isso me surpreendeu também. Eu tinha um pouco de receio com relação a isso. Uhum. Poxa, não tem nada com residência, não tem nada com faculdade, né? Vai ser estranho, né? Enfim. Então, essas duas coisas me surpreenderam. O residente de anestesia, ele lida com tudo. Tudo que vai para o centro cirúrgico, principalmente, ele faz, tá? Das coisas mais simples às coisas mais complexas. O dia a dia do anestesista é esse. Ele faz tudo. O anestesista tem dia que ele vai fazer cirurgias grandes, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, mas tem dia que ele vai fazer cirurgia pequena. Tem dia que ele vai fazer um idoso de 90 anos, tem dia que ele vai fazer uma criança, um recém-nascido de dias e meses, tá? Uhum. Então, a gente faz de tudo durante a residência, sim.
Tá? Beleza, Legal. beleza. E aí tem algum anestésio acompanhando vocês? Como que funciona realmente lá dentro do centro cirúrgico pro residente? Sim, sempre tem. A gente chega, os residentes chegam de manhã, a gente chega, fica parecendo que eu ainda estou na residência, né? Mas Matar é que saudades. Trauma eu de- fiz residência lá e continuo trabalhando lá, então eu ainda vivo, né? Eu até poderia dizer que eu sinto que lá não deixou de ser a minha segunda casa, Sim. né? Porque eu tenho um certo carinho ainda por aquele lugar, sabe? Uhum. Então, eu, claro, trabalho em outros lugares, né? Frequento outros hospitais de outras formas, mas eu ainda trabalho lá, por isso que eu errei a minha expressão. Mas o residente chega de manhã cedo no centro cirúrgico, vai numa salinha, vê uma escala, ele está escalado em tal sala, tal especialidade, com tal anestesista, entendeu? Então sempre tem um anestesista junto, que vai auxiliar, né, na realização da anestesia, do pré, intra e pós-operatório. Tá bom? Legal, perfeito. Os residentes nunca ficam desassistidos lá. Maravilha, maravilha. É mais ou menos para atender, passar como que é realmente a rotina Sim, da sim, Rio. sim, É sim. legal, é mão à obra desde o começo, né? É isso aí. Bacana. E assim, o anestesista ele precisa saber qual o procedimento, digamos assim. É punção, é intubação, como que funciona nesse Olha, sentido? eu diria que esses procedimentos a gente faz tanto na residência que acaba virando uma coisa comum, é do dia a dia. Sim. Uhum. O anestesista, ele é um médico mais habilidoso em puncionar veias, acessos venosos periféricos, tá? E porque a anestesia começa por aí, né? Uhum. Tem eh, os anestesistas mais velhos falam que uma boa anestesia começa com uma boa veia. Tá Faz bom? sentido, sem dúvida. Mas então começa por aí e todos os outros tipos de procedimento. Intubação orotraqueal, passagem de, por exemplo, sonda nasogástrica, a função de acessos venosos centrais, tá bom? Uhum. Bloqueio de neuroeixo, tá? Hack anestesia, peridural e assim por diante. Abrange um grande número de procedimentos, mas a anestesia é muito mais do que isso, né? A Uhum. anestesia não é simplesmente saber entubar bem, fazer uma boa hack. Não, a anestesia é saber cuidar do paciente durante o pré, o intra e o pós-operatório, É isso certo? que eu queria chegar. Você tem essa parte assim, e aí tem o que o pessoal fala que o anestésio ele é o clínico do centro cirúrgico, né? E aí Perfeitamente, vem todo. perfeitamente. Se quiser até falar mais sobre. Sim, Uhum. perfeito. O cirurgião, ele tem que estar concentrado em fazer a cirurgia dele. Ele está lá preocupado com o que ele entrou lá para fazer, certo? Uhum. Durante a cirurgia, antes e depois, várias coisas vão acontecer com esse paciente. Fisiologia desse paciente, certo? Pode ser que ele precisa receber bolsa de sangue, pode ser que ele precisa de uma hemotransfusão, e assim por diante. Quem é a pessoa que cuida do paciente nessa situação? É o anestesista, entendeu? Então, é o médico que cuida, que dá oportunidade para o cirurgião fazer a cirurgia que ele precisa, né? Os bons cirurgiões falam essa frase que eu vou falar para você agora, tá? Mas a cirurgia só conseguiu se desenvolver da forma como se desenvolveu porque o anestesista permite que o anestesista cuide do paciente. Tá entendendo? Ficou claro o que eu disse? Sim, sim, sim. Uhum. A cirurgia não conseguia se desenvolver da forma como se desenvolveu até hoje, tanto do ponto de vista de técnica quanto de materiais, se não fosse o anestesista anestesiar o paciente, Sem certo? dúvida. Sem Com dúvida alguma. Permitir que o cirurgião conseguisse fazer aquela cirurgia, Uhum. né? Maravilha. É que parece óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim, né? Quando a gente estava estudando técnicas operatórias, a gente estava aprendendo os papéis de cada pessoa dentro do centro cirúrgico e o anestésio ele tem um papel muito maior do que as pessoas normalmente enxergam, né? Se ele não liberar a cirurgia não vai ser feita, né? Você pode falar um Perfeitamente. pouco mais sobre isso? Perfeitamente, Jonathan. Então, você tem razão. O anestesista cuida do paciente durante todo esse. Nós somos os médicos do pré-operatório, né, o perioperatório. Então, o anestesista lida com o paciente desde antes da cirurgia, do pré-operatório, do intra e do pós-operatório, principalmente imediato, mas um pouco também do pós-operatório tardio. Tá? Então, realmente, o anestesista cuida do paciente para que aconteça a cirurgia. Enfim, todos os detalhes que permeiam essa situação.
Então, se o paciente tem alguma doença descompensada no pré-operatório, o anestesista tem que identificar, ver se vai conseguir resolver ou se vai precisar mandar para um outro especialista, fazer em alguns serviços o anestesista é o responsável por fazer reservas de sangue, por exemplo, a reserva da vaga de UTI, alguns cuidados principais e assim por diante, tá? Então, o Jonathan está coberto de razão, o anestesista, ele que é responsável por tudo isso. E volto a falar, não tem como, por melhor que tenha sido a disciplina de anestesia durante a faculdade, não tem como você ter uma noção do que realmente o anestesista faz até você ter a oportunidade de começar a residência de anestesia. Não, sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. É uma medicina à parte, né? Sim, Medicina sim, à sim, parte. sim. E também tem a possibilidade que eu vejo o pessoal fala do anestesista fazer o consultório, não só para a parte de pré-operatória, mas de clínica de dor. Você conhece algum que faz Sim, isso? era exatamente isso que eu estava pensando. Isso é o pensamento. Perfeitamente, o Gustavo. O anestesista, poxa, ele sabe manejar aquelas medicações todas, né? E então, ele tem essa boa experiência, né? E aí surgiu a especialidade da medicina da dor. Não é, hoje em dia, exclusivo do anestesista, tá? Mas sim, você terminou a residência de anestesia, existem alguns R+, que você pode fazer. Um deles é medicina da dor, tá? A gente tem as formas clínicas de tratamento da dor, como você falou, de consultório, mas também tem a parte intervencionista da dor, que também é um ramo fantástico. Tá bom? Conheço alguns colegas, posso indicar para vocês, mas não é atualmente a minha área de trabalho. Certo? Legal, Nossa, muito legal. E quem faz esses procedimentos seria o anestesista ou você só assiste? Esses intervencionistas que eu falei, Exato. é o médico da dor, né? Eles fazem. Quando o Gustavo me perguntou sobre os procedimentos que o anestesista faz, eu esqueci de falar um grupo desses procedimentos. Vocês devem já saber que o ultrassom entrou na vida do médico para nunca mais sair, né? E isso na anestesia não é diferente, tá? Então, os anestesistas, eles fazem alguns bloqueios de nervos periféricos guiados por ultrassom, tá? Além de todos esses procedimentos que eu te falei antes, também tem esses bloqueios guiados por ultrassom. É uma coisa que eu adoro, tá? Isso para mim, o que eu faço no meu dia a dia é o que eu mais gosto, tá bom? Por quê? Porque tanto a técnica de você fazer o bloqueio é legal, quanto o resultado, o paciente acorda sem dor no pós-operatório, principalmente de cirurgia ortopédica. Cara, eu acho muito legal ter a oportunidade de ver esse pós-operatório dos pacientes, entendeu? Tanto o ato de fazer o procedimento, quanto ver o paciente no pós-operatório tão confortável, sabe assim? Tipo, devolver a qualidade de vida, assim. Perfeitamente. Olha que maravilha. E aí, então, voltando à sua pergunta, Jonathan, o médico da dor, o médico intervencionista da dor, não só anestesista, tá? Existem alguns bloqueios semelhantes a esse que eu te falei, para tratamento de dor crônica, principalmente, tá? Porque o anestesista ele entende bem e trata bem a dor aguda, certo? É claro que tem uma certa ligação, mas o médico de dor crônica, certo? E existem alguns procedimentos semelhantes a esse que eu te falei, tá? Guiados por ultrassom, guiados por radioscopia, por exemplo, que para melhora de qualidade de vida para dor crônica. Então, é um ramo complexo, interessante, mas tem toda uma formação à parte. Entendi. Legal, tá bom? Beleza. Agora, só tira minha dúvida em relação a isso. Você é anestésio ou você vai lá e faz o R+. Você pode se tornar esse médico que vai fazer o procedimento. Isso que eu fiquei em dúvida. Sim. Existe uma subespecialidade desse jeito que você está falando. Ah, entendi. Nossa, muito legal. Muito legal. Por exemplo, a pessoa que faz clínica médica, normalmente ela vai fazer gastroenterologia, fazer pneumologia, e assim por diante. As pessoas costumam perguntar, não, o anestesista faz os 3 anos e depois, tem alguma outra coisa a mais que ele pode fazer? Tem. Um deles é a dor. A dor clínica, a dor intervencionista, e também existem outras, tá? Existe cuidados paliativos, que tem uma certa afinidade com a anestesia, tá? Tem afinidade com outras áreas, claro, com medicina intensiva, por exemplo, tá? Mas o anestesista tem essa afinidade com cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos, dor, existe cardíaca, anestesia para cirurgia cardíaca e pediátrica, tá bom? Você legal. pode se especializar nessas áreas todas, tá Nossa, bom? muito legal. São as mais comuns. Entendi. Certo? Aí é tipo um R4.
Exatamente. Entendi. Prova de residência de De novo, novo. residência mais uma vez. Que gostoso. Vou ser sincero lá, não é a realidade da grande maioria dos anestesistas. Normalmente faz os 3 anos. Claro que a formação de médico nunca acaba, Uhum. né? Uhum. Normalmente a gente faz outros cursos, alguma outra coisa depois, com certeza, mas outra residência não é o habitual do anestesista, tá bom? E eu me incluo nesse cenário, tá bom? E assim, né, poxa, de todas essas outras áreas de residência que você tem, essas subespecialidades, você faz 3 anos de anestesia, que é um tempo que razoável, e pode atuar já no mercado, diferente de outras áreas que dificilmente a pessoa não vai fazer depois, Sim, né? sim. vira uma formação de 4, 5 anos aí depois. Perfeitamente. E aqui tiraram, né? Que era intensiva, que agora vira acesso direto, né? Então aí o Sim, anestésia realmente está saindo em 3 anos. sim, sim, Que é um sim. tempo bom, um tempo razoável, sem dúvida alguma. Somando 6 anos. Então, mais 6 de faculdade, mais a Exatamente. vida toda de aprimoramento. Então, isso aí tá ótimo. Falando em prova após a residência, você estava falando que você fez aqui no HM. O HM é um hospital especial em relação à anestesia, porque tem todo um protocolo aí, né, da Sociedade Brasileira sobre qual é a residência que vale como título. Você Sim. pode falar mais sobre isso? Claro. Então, a nossa sociedade é a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, tá certo? As residências de anestesia pelo Brasil, nós temos as residências que são credenciadas pelo MEC, do governo, certo? E nem todas que são MEC são aceitas pela SBA. Então, a residência que é SBA, depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar no Google, escrever CET, espaço SBA. Aí vocês vão achar uma lista de hospitais que são. A sociedade é criteriosa. Tem que ser, claro, né? Sim. Né? Então, não são todos os serviços que são aceitos pela SBA, e normalmente os que são mais concorridos, certo? Então, o Hospital Municipal, sim, tá? Credenciado pela SBA. Então, você já sai da residência com o título do MEC e com o título de especialista em anestesiologia pela SBA e pela AMB, certo? Mas tá, durante a residência é tudo igual? Não. Durante a residência tem várias provas oficiais da SBA, certo? Hoje em dia tem umas provas online, se não me engano são trimestrais, tá? Que os residentes têm que fazer, e tem uma prova anual no fim do ano, tá? Que o residente tem que fazer presencial em São Paulo, tá? Todos os residentes vão um dia lá para São Paulo fazer essa prova. Então, e aí, se ele passar uma por ano, nessas trimestrais, chegando no final da residência, ele sai com um título de especialista pela SBA, certo? Entendi. A pessoa que faz a residência somente MEC, ela não tem essas provas todas que eu falei para vocês, porém, chega no final da residência, ela tem o título do MEC, e aí depois ela tem que fazer uma outra prova, só que são as 3 matérias, né? Porque a SBA tem dividido o que é matéria do R1, o que é matéria do R2 e o que é matéria do R3, certo? Então, a gente faz as provas divididas por ano. A pessoa que faz a residência somente MEC, ela vai prestar uma outra prova depois, que se chama TEA, tá? Título de especialista em anestesia. E é uma prova que abrange todos os temas. É uma pouco prova mais nesse complicada. aspecto mais difícil, tá? Aí a pessoa tem que estudar de novo para fazer uma outra prova. Então, a pessoa que faz uma residência MEC, ela tem essa oportunidade de tirar o título de especialista. Mas vocês concordam comigo que é um caminho bem mais difícil. Sim, com certeza. Alguns hospitais, obviamente, não aceitam anestesistas que não são, Da sociedade. que não têm o título pela sociedade brasileira, certo? Interessante. Principalmente os grandes hospitais aí de rede, aqueles famosos de São Paulo, assim por diante, tá bom? É interessante discutir isso, porque quando você sai da residência, você sai com o RQE e você pode cadastrar o RQE no CREMESP, no caso, né? Sim. Mas e é legal falar realmente como funciona na prática, que tem que também ser associado da sociedade por meio dessa titulação, né? O mercado de trabalho vai ficar cada vez mais difícil para os médicos, mais especialistas, né? Então, talvez o médico que um dia vai fazer diferença ter o título. Claro que hoje já existe essa dificuldade, tá? Isso é um pouco regional, certo? Me parece que lá no Nordeste eles dificultam um pouco mais.
pessoa que não tem título pela sociedade, Entendi. tá? Então, muitas pessoas vêm, é um exemplo que eu estou dando para vocês, claro, né? Mas muitas pessoas vêm de lá para fazer residência em locais que são SBA por conta dessa restrição, Para poder certo? voltar para lá já com. Já com título, Entendi. certo? Então, assim, já tem essa restrição em algumas regiões e alguns hospitais mais nobres normalmente, tá? Uhum. Mas eu acho que cada vez mais vai ser obrigatório ter o título de especialista Da sociedade. da Legal. Não, isso sociedade. é um caminho difícil, obviamente, né? Na hora do processo, assim. É ruim, às vezes a gente, sei lá, acha problema nisso, mas no final das contas é bom que tenha um controle de mercado para não ser uma bagunça também, né? Porque quanto Exatamente. mais médico tá se formando, mais dificuldade a gente vai ter de arrumar É. emprego lá na frente. Então, assim, é ruim, mas é um ruim tentando controle ali. As grandes restrições que a RCBA faz, justamente para ter um serviço que seja aceito, é justamente ter esse lado acadêmico presente, certo? Faz todo sentido, né, pessoal? Sim. Ter um mínimo de teoria presente numa residência médica para garantir que a pessoa saia com uma boa formação. Ainda mais uma especialidade como essa. Sim, 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 sim. Precisa certeza. revisar conceitos, Sim, 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 sim. sem dúvida. Então, na hora de decidir uma residência, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes acha que tá acertando, no final das contas você vai ter mais dificuldade lá na frente, né? Quem tiver interesse, curiosidade, pesquisa depois, CET, Espaço SBA, vai achar os serviços. É interessante. Quem busca residência de anestesia. Maravilha. Legal. E pior que, assim, eu não vejo tanta gente falando de anestesia, né? São poucas São pessoas que. poucos. É que assim, aí eu vou ter que entrar numa parte um pouco polêmica. A Isso que eu minha tô falando. percepção aqui. Desde quando, antes de eu entrar realmente na medicina e tudo mais, eu já ouvia falar que a anestésio era muito fechado, né? Sim, Que o mercado de trabalho da anestésio era difícil, mas assim, se você entrou num grupo, você ficava bem. Perfeito. Agora, o problema era você conseguir entrar no grupo, que isso era cada vez mais restrito e mais fechado. Não sei se isso se perpetua, se o pessoal ainda continua com essa ideia, por isso que não fala tanto da anestésio, ou não sei. Agora você pode dar pra gente a Certo. resposta se isso realmente Sim. continua. Olha, Gustavo, eu acredito que, primeiro respondendo a parte inicial da sua pergunta, eu acho que não tem muita relação, certo? Uhum. As pessoas não conhecerem, não quererem fazer residência de anestesia com o mercado de trabalho dessa forma, certo? Uhum. Eu acho que é um pouco por falta, por não conhecer mesmo, certo? Uhum. Não tem oportunidade de conhecer. Por melhor que a faculdade seja, por melhor que seja a disciplina de anestesiologia, é, é, eu não sei o que acontece, parece que não chama atenção das pessoas. Não chama atenção das pessoas durante a graduação, certo? É, e volto a dizer, é um mundo à parte, as pessoas não sabem direito o que o anestesista faz. Uma boa parte da população acha que o anestesista simplesmente faz dormir e acordar e só isso, E aí? nem fica na sala de cirurgia e assim por diante, né? Muito pelo É o contrário. famoso Candy Crush, né? Investimentos. Investimentos. Palavras cruzadas, mais antigo, né? Sim. Anestesia é muito mais do que isso, certo? Agora, a outra parte da sua pergunta, realmente, o mercado de trabalho para anestesiologista é um pouco fechado, tá? Mas os bons profissionais sempre vão ter espaço, certo? Eu acredito nessa teoria. O mercado de trabalho é fechado e é um pouco regional também, cada lugar funciona de um jeito, certo? Mas o bom profissional e fazendo o seu trabalho direitinho, eu acho que ele acha o espaço dele sim, né? E normalmente os hospitais SUS não tem muito essa questão de grupo, como você falou, tá? Normalmente nesse aspecto é um pouco mais fácil, entre aspas, de trabalho, certo? Já que a gente entrou nessa atuada já de mercado de trabalho, então você pode atuar como grupo, você pode Sim, atuar meio freelancer assim, sim, e sim. tem também os plantões, né? Perfeito, Como perfeito. que funciona o regime de trabalho? Agora pensando mais no freelance e nos plantões. Certo. Então, uma coisa interessante que eu vou pontuar para vocês, que é o seguinte: quando a gente fala plantão, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é o plantonista da porta, Uhum. né? Que fica sentado no consultório, estressado porque a recepção está cheia, lotada, os pacientes estão reclamando e ele está preocupado que ele não pode deixar passar um infarto, né? Passar um AVC e assim por diante, e mandar embora para casa, certo? Certo. Sim, o anestesista trabalha muito sob a forma de plantão. Porém, é um plantão de anestesia, não é um plantão de porta, certo? O plantão de anestesia é puxado, muitas horas de trabalho, com certeza. Mas você está fazendo o seu trabalho, você é anestesista, você é especialista, certo?
nada foge muito do seu controle. E o plantão, normalmente, a grande maioria das vezes, é para fazer cirurgia eletiva, para fazer cirurgia agendada. Não é, não é o tempo todo urgência, o tempo todo trauma, certo? Então, a gente fala dessa forma ampla, plantão, vem essa imagem de coisa ruim para vocês. Mas não é bem assim, tá, pessoal? A grande maioria dos anestesistas trabalham sob o regime de plantão, porém, é cirurgia eletiva, ambiente controlado, e assim por diante, tá? Interessante. Então, sim, eu trabalho um pouco dessa forma de trabalho, tá? Esquema de plantão, e eu também faço algumas anestesias avulsas, freelancer, o médico freelancer, né? O cirurgião me chama para fazer uma anestesia uma cirurgia específica, eu vou lá, vejo o paciente dele antes, o paciente já me conhece antes, assim por diante, acontece a cirurgia e no pós-operatório a gente acompanha depois também, o paciente um pouquinho, certo? A minha opinião é que esse é um caminho muito interessante, buscando principalmente o melhor para o paciente, porque a gente tem essa oportunidade de conhecer o paciente antes, o paciente conhecer o anestesista dele antes do dia da cirurgia, ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas dele, tem uma sintonia de trabalho com o cirurgião, certo? Esses cirurgiões que eu trabalho dessa forma, eu já sei o jeito que ele trabalha, ele já sabe o jeito que eu trabalho. Uhum. Então, não vai ter esse choque, vamos dizer assim. Uhum. O anestesista, ele é uma pessoa que, o bom anestesista, ele sabe todos os atos do cirurgião. Se ele conhece o cirurgião, claro, né? Ele conhece todos os atos do cirurgião. Quando o cirurgião está calmo, quando o cirurgião está nervoso, está preocupado, se o cirurgião fez tal movimento é porque está em tal ponto da cirurgia e assim por diante. Tá? Quais as preferências do cirurgião. O bom cirurgião também valoriza o anestesista dessa forma e conhece todos os atos do anestesista da mesma forma, certo? E o maior beneficiado de tudo isso é o paciente, certo? Nossa, interessante, porque às vezes a gente tem na cabeça, pelo menos eu tinha, né? Que é um negócio meio separado, né? Que fica o anestésio atrás do paciente com aquele negócio azul tampando, não vê a cirurgia, fica ali atrás só, né? Então, não, tem muito mais do que isso, é muito mais o Essa trabalho cortina de azul que equipe. você falou, Gustavo, as pessoas costumam brincar, obviamente, que é uma barreira, né? Uhum. Que no campo do cirurgião é a barreira hêmato e o lado do anestesista é encefálica, onde estão as cabeças pensantes. Barreira hematoencefálica. Uma piada. Não, sem dúvida. Não, mas eu gostei. Pesado. Ué, a gente traz pessoal aqui que briga com anestesista, deixa os caras Exatamente. devolver, pô. Umas piadinhas saudáveis, eu acho que cabe. Isso é direito de defesa, direito de resposta. Maravilha. Muito bom. Mas eu realmente achava que tinha um distanciamento por isso mesmo. forma Então alguma. é legal saber isso, que realmente funciona muito mais como equipe do que a gente imagina. Sim, e já que a gente tá falando sobre isso, a gente tem uma tendência na medicina que é de, apesar do Brasil ser um país que é sustentado pelo SUS, obviamente, a gente consegue ver agora um perfil emergente de paciente que está se preocupando muito mais com o médico que está fazendo o seu atendimento, né? Apesar de que, na minha percepção, assim, o anestésia ainda está começando esse movimento, né? Eu não sei como que é. Justamente. No passado, o anestesista era um desconhecido. A gente conversou nos bastidores aqui que o anestesista era um ilustre desconhecido. Ele ficava fechado no centro cirúrgico, apesar de ser médico, apesar de ter uma especialidade de ser e ter a sua importância, a população não conhecia e os gestores também não conheciam, e isso já está mudando já faz algum tempo, tá? Cada vez mais a população vai entender e vai dar importância ao trabalho do médico anestesista, e aí que vão se destacar esses profissionais, as pessoas que conseguirem se adaptar a essa realidade, talvez tenham mais sucesso. Eu acredito bastante nisso. Um atendimento muito mais individualizado para o paciente, né? Que você falou, você conhece o paciente antes,
já tem o contato, e às vezes para muitos pacientes é um evento estressor estar numa cirurgia, né? A partir do momento Perfeitamente. que você vê, já tem um rosto conhecido, você já fica mais calmo, mais tranquilo, você tem a oportunidade de explicar, né? Perfeitamente. É, quantas histórias a gente não escuta por aí de pessoas que falam assim, olha, eu nem vi a cara do anestesista. Não sei quem é, nem quem era. Além de tudo, ele estava de máscara, de touca, não sei nem a fisionomia dele. Essas histórias são muito comuns, ainda são comuns hoje em dia, certo? Então, a primeira resposta que eu te dou é essa. A segunda, que realmente é, uma cirurgia é realmente um momento marcante para a vida de uma pessoa, certo? É, as pessoas normalmente, a vida dela é pautada por eventos. Uhum. Tal ano eu casei, tal ano eu tive filho, tal ano eu terminei a faculdade, tal ano eu fiz a tal cirurgia, Uhum. certo? Então, é um antes e depois, normalmente. Sim. É, então, se a gente puder agir nesse sentido, transformar isso em uma situação mais tranquila, melhor. Transformar isso numa experiência melhor para o paciente, né? É, muito melhor para o paciente, certo? Sim. É, então, justamente o que você falou, Gustavo, o centro cirúrgico é um ambiente completamente desconhecido para os pacientes, né? E as pessoas têm o tal medo do desconhecido. Uhum. Se minimamente no pré-operatório o anestesista consegue explicar o que vai acontecer com esse paciente, passo a passo com ele dentro da cirurgia, dentro do centro cirúrgico, o paciente não vai ter mais esse tal medo do desconhecido, certo? Então vai ser um pouco menos estressante para o paciente, certo? E conhecer o rosto, saber quem é a pessoa, dá um pouco mais de segurança e tranquilidade. Apesar de uma parcela da população ainda não saber a importância, etc., algumas pessoas já vêm falando: olha, me falaram que o anestesista é a pessoa mais importante para cuidar do paciente lá no centro cirúrgico, etc., né? Então, cada vez mais a gente escuta dessa forma e os anos vão passando e eu acho que cada vez isso vai ficar mais comum, certo? E é Sim, com até bom certeza. que você consegue ter no seu consultório uma porta assim, receber Sim, os sim, pacientes sim, e tudo sim, mais. sim, sim. E aí foge um pouco daquilo que a gente falou de todo esse tempo, né? Que eram realmente os grupos fechados, né? Então Sim. abre um pouco o mercado de trabalho. Não, Perfeitamente, perfeitamente. todos saem ganhando. Exatamente. Quem tá O fora mais, e o paciente. quem sai mais ganhando é o É, paciente. exatamente. É Uhum. muito melhor assim para ele. Aham. Uhum. E agora a gente pode falar um pouco sobre vivências assim, mas tanto vivência da residência quanto vivência do seu dia a dia de trabalho. Certo. Teve alguma experiência assim que te marcou positivamente ou até negativamente nesse processo? Boa pergunta. Pessoal, eu tive uma experiência muito interessante na época da residência. É, talvez na época eu não tenha dado tanto valor àquilo que aconteceu naquela época, mas hoje eu paro para pensar nisso e foi tão marcante isso para mim na época. É, olha, eu acredito que eu estava no R1, talvez no R2, estava no plantão comum da residência, fui fazer uma anestesia para uma cesariana no centro obstétrico, certo? Agi naturalmente, identifiquei para o pai, para o acompanhante, falei palavras de conforto, expliquei como é que ia funcionar a parte da anestesia, vai funcionar assim, assim, assado, em termos que a pessoa entende, eu falei, né? É, agi como eu julgo ser o comum. Não fui nada além e nada menos e nada mais do que deve ser o básico para se fazer pelo paciente. Foi uma cesariana, foi tudo certo. É, ótimo, foi um plantão meu. Como foi uma cesariana como outra qualquer para mim, né? Que eu fui fazer anestesia como residente. Eu era simplesmente um residente na época, certo? Bom, o tempo passou, os meses foram passando, um outro plantão da residência, é, já era noite, já estava cansado do dia, etc. É, ia entrar uma cirurgia de urgência de uma criança. Alguns meses de vida, Uhum. é, um menino que estava com uma obstrução intestinal. É, fui na porta do centro cirúrgico conversar com a mãe. Uhum. Conversar com a mãe. É, a gente só tem essa real noção do que significa um filho para uma mãe ou para um pai quando nós somos pais e mães. Uhum. Hoje eu sou pai e eu posso entender toda aquela preocupação da mãe Uhum. naquele cenário. Entregar um filho para fazer uma cirurgia de urgência
realmente deve ser muito estressante para um pai e para uma mãe. E aí eu cheguei lá na porta do centro cirúrgico, era aquela paciente. Ela me falou assim: doutor, eu lembro do senhor, foi ótima a experiência. Eu estava muito nervosa para fazer a cesárea e o senhor me deixou muito tranquila. Eu fiquei com uma paz, eu fiquei completamente tranquila porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. E tudo aconteceu de uma forma tão natural, tão boa, né? Hoje que eu vi o senhor aqui, eu fiquei muito mais tranquilo. Eu estava tão preocupada, Uhum. estava tão preocupada. Quando eu vi o rosto do senhor, eu fiquei tão mais tranquila. Uma mãe entregando, De entregando um filho de meses. meses para um residente Gente. para fazer uma cirurgia de uma obstrução intestinal, certo? Uhum. Depois isso me marcou um pouco, marcou na época. Ah, beleza. É, voltando para o começo, eu não fiz nada além do que o básico, nada mais do que eu julgava ser o básico para aquela mulher naquela situação. Significa que talvez outros colegas não teriam feito o mesmo. Uhum. E os pacientes não esperam muito. Os pacientes esperam que você se apresente, fale seu nome, fale o básico do que vai acontecer. E já ganhei essa paciente naquela situação. Depois, quando foi a situação do filho dela, olha que coincidência, né, pessoal? Hospital público poderia ter sido sorte ou azar de ter sido qualquer pessoa, não é Uhum. mesmo? Poxa, o tempo passou depois de novo, o menino ficou bem, tá? Foi uma coisa relativamente simples à época, eu não lembro detalhes assim, mas foi uma coisa relativamente simples, certo? O tempo passou, estava eu, residente, fazendo o ambulatório de avaliação pré-anestésica, nosso dia a dia também, como anestesista, certo? Tava eu fazendo lá o ambulatório. Por algum motivo, eu fui na recepção pegar algum papel. Quando eu fui na recepção pegar o tal papel, a mãe estava com o filho no colo. Uhum. Tinha ido levar uma consulta de retorno para o cirurgião pediátrico. Ela me reconheceu de novo e fez questão de mostrar. Olha aqui como ele está bem e tal, não sei o quê, sabe assim? Legal. Essa experiência para mim foi tão gratificante. Uhum. Desde então, eu percebo que o médico anestesista tem que quebrar esse paradigma, Uhum. entendeu? Nós precisamos lutar contra esse desconhecimento. Nós temos que ser reconhecidos, temos que dar valor ao nosso trabalho e mostrar o nosso valor para a população, para o cirurgião, para o gestor do hospital e assim por diante. Nossa, muito legal essa experiência, né? Nossa, legal. Acho que assim, de verdade, a gente sempre traz aqui, bate muito de remuneração, de qualidade de vida e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas mais gostosas e gratificantes é receber esse carinho do paciente, que realmente, um feedback realmente que você fez algo bom, algo positivo na vida dele. Então, Então, isso é eu era muito bacana. simplesmente um residente em todas as situações, né? Uhum. Mas de alguma forma, que eu não me lembro, não sei qual, eu consegui transmitir essa segurança para essa mãe e talvez ela tenha ficado muito mais tranquila, né, para entregar o filho dela de meses para fazer uma cirurgia de grande porte, de urgência, né? Para mim isso foi muito marcante. Não, sem dúvida alguma. Acho que é um reflexo de um baita profissional. Realmente. Pô, já fico feliz quando eu tô na UBS e recebo o balinho dos idosos. Eu acho legal isso aí, é 10 vezes melhor Nunca ainda. teve balinha, não. Então, veja se atende melhor brincadeira. É que eles não levam, é diferente. É, foi importante você ter tocado nesse aspecto, Gustavo, porque ao mesmo tempo o médico, mínimo reconhecimento ele espera, mas a nossa especialidade, a minha especialidade de anestesia, não permite que seja assim. O anestesista não pode entrar na residência de anestesia achando esperando reconhecimento, Sim. entendeu? Esperando que seja reconhecido por todos esses personagens que eu falei, tá? Uhum. Então, se a pessoa decide fazer anestesia, ela não pode ter o ego nesse sentido, entendeu? Se Perfeito. você tem esse ego, não vá fazer residência de anestesia, Uhum. certo? Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bom. Uhum. É, tem uma pergunta que a gente faz normalmente quando é a primeira vez que a gente tá com um especialista aqui. Aham. Existe alguma característica no aluno, assim, que você julga necessário para esse processo seletivo, assim, da residência de anestésio? Qual característica no aluno já prediz, assim, se ele vai ser um bom anestesista? Você vê isso? Olha, uma coisa que eu julgo ser importante é a pessoa conseguir se concentrar
ter foco, ter essa habilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pessoa pode treinar isso durante a residência. Não é uma característica que a pessoa precisa entrar na residência tendo essa habilidade. Mas ela precisa ter um mínimo de concentração para prestar atenção no que está se passando no cenário nosso do centro cirúrgico. Pessoas distraídas, normalmente elas deixam passar alguma coisa, mas volto a falar, dá para ser treinado durante a residência, certo? Legal. Perfeito, perfeito. E dentro da qualidade de vida que a gente chegou a bater aqui, Sim. a gente sabe que ser anestesista é risco para muita coisa, né? Sim, sim, Então, sim, como sim. que você lida com isso? Você já teve experiência próxima a você de burnout, de, enfim, qualquer outra coisa que acometa o anestesista? É bom pontuar, assim, se você tem mais conhecimento, quais são os fatores de risco que você entra só por ser anestesista, assim, pra galera que tá pensando nisso. Se você souber, assim, de... Eu não entendi direito a sua pergunta. Por exemplo, existem doenças psiquiátricas que Certo. têm mais tendência a ser desenvolvida em psiquiatra, em anestesia. Se você tiver, assim... Olha, Jonathan, normalmente a pessoa que é mais introvertida, tá? É uma pessoa que tem tendência a ter problemas relacionados a isso, tá? Mas nada muito específico não, viu? Entendi. Certo? Realmente, a profissão, a especialidade, a anestesiologia, tem tendência, se a pessoa não souber lidar, tem tendência a grandes chances de esgotamento, de burnout. Cabe à pessoa saber administrar da melhor forma possível a rotina de trabalho dela na semana para evitar que isso aconteça. É bem comum, tá? Bem comum mesmo, e principalmente pelo fato da rotina de plantão, de hospital, de doenças graves, tanto desse aspecto dos pacientes em si, ver algumas tragédias acontecendo, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista de ficar muito tempo no hospital, ficar muito tempo no centro cirúrgico, não ter oportunidade de ver a luz do sol, ver como é que está o clima, ver o dia amanhecendo, o dia escurecendo. Então, cabe à pessoa achar a melhor forma possível de evitar que isso aconteça. Talvez o pior de todos seja o volume, né? A pessoa que faz muito plantão, que trabalha muito, que faz muito plantão noturno, tem mais chance de desenvolver uma síndrome de burnout. E rotinas muito semelhantes também. Todo dia ela trabalha exatamente no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. De certa forma, a medicina é uma profissão que permite que você trabalhe em vários lugares, certo? E isso faz com que evite um pouco de você ter chance de que isso aconteça, certo? Eu penso dessa forma. E talvez variar a forma de trabalho, né? Um exemplo, trabalhar com medicina da dor, você lidar com a área acadêmica, ser professor, certo? Você não tendo essa rotina tão maçante de plantão todo dia, exatamente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, vendo exatamente as mesmas coisas, sejam formas interessantes aí de evitar burnout. E Certo? também tem a parte de hobbies, né? Com certeza, Gustavo. Fala pra gente aí um pouco dos seus. Eu jogo uma coisa importante quando a gente fala de hobbies. A pessoa precisa ter um hobby, né, do que eu estou querendo falar especificamente, um hobby que ela consiga fazer no dia a dia. Não adianta a gente morar aqui no Brasil, em São José dos Campos especificamente, e a gente gostar de esquiar na neve. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Isso não é bem considerado um hobby. Tem que ser uma coisa que a pessoa consiga fazer poucas horas no dia a dia, certo? Claro, você pode ter hobbies como esquiar, mas tenha outro que você consiga fazer no dia a dia, certo, pessoal? Eu, por exemplo, gosto bastante de viajar, se possível, fora do Brasil. Eu adoro conhecer outras culturas, certo? Sempre que eu posso, eu me esforço para isso. Mas, volto a dizer, não é uma coisa que a gente consegue fazer no dia a dia e sempre, né? Eu tenho um hobby interessante, diferente, que é gostar de plantas. Principalmente de cactos, eu gosto dessa parte aí. É um pouco fora do comum, né? É um pouco diferente, mas é uma coisa que eu gosto bastante. E aí você cuida deles assim no dia a dia. E acaba que, Gustavo, que é uma coisa que é um certo contato com a natureza, né?
eu valorizo muito essa questão de contato com a natureza. É, talvez para outras pessoas isso não seja importante. Se a pessoa nasceu e morou a vida inteira num apartamento lá no centro de São Paulo, talvez isso não seja importante para ela, mas para mim isso é importante. Eu morar numa casa, ter oportunidade de ter um jardim, ver a chuva caindo no jardim, sabe? É, então, esse meu hobby não é única e exclusivamente o ato do cultivo das plantas, sabe? De É ficar. você, eu consigo ter a noção das estações do ano, por exemplo, sabe? Assim, nossa, realmente o sol está nascendo mais desse lado agora, sabe? Assim, você tem uma percepção tão legal do que a gente está vivendo, porque, poxa, você passa todo dia na mesma rua, você talvez não veja, vocês têm a sua rotina tão corrida no dia a dia, que você não se atém a esses detalhes, assim. Nossa, tem uma árvore bonita nessa rua, né? O jardim aqui é bonito. E acho que esse feeling, essa percepção é interessante. Não é simplesmente lidar com plantas, Uhum, sabe assim? uhum. E aí entra um pouco nesse aspecto que eu te falei de estar muito tempo no hospital, fechado, não ver a luz do dia, etc. Ter essa percepção, esse contato com a natureza, eu acho fantástico. É bom que faz o Isso é muito equilíbrio, né? legal. Entendeu? Dá pra achar muito. Não é simplesmente para cultivar as minhas plantas. Entendi. Mas você fez isso intencionalmente ou só aconteceu assim? Aconteceu, Ah, aconteceu. legal. Então, Sempre foi uma coisa muito presente. Meus pais, eu nasci em Taubaté, né? Meus pais moram lá até hoje. Eu fui criado numa chácara, né? uhum. Tive a oportunidade de subir em árvore, pegar fruta do pé, assim, todas essas coisas, entendeu? Fui fazer a faculdade, me distanciei um pouco de tudo isso, morava em apartamento, fiz a residência, morava em apartamento. Chegou um certo momento que coincidiu com a época da pandemia, eu me senti um pouco enclausurado, mesmo que trabalhasse bastante, né, tivesse a oportunidade de sair de casa, que algumas pessoas não tinham, né, que ficavam presas em casa, eu tinha essa oportunidade de trabalhar, mesmo assim eu ficava me sentindo preso no apartamento. Foi aí que virou a chave, eu resolvi morar em casa e veio um pouco relacionado a isso, esse meu hobby. Isso é muito legal. Certo? Bem bacana. E eu queria só fazer uma pergunta em relação à parte de ser professor, que agora você começou a dar Sim, aula lá sim, na sim, sim. faculdade de Taubaté. Como que é pra você? Você sempre quis, teve vontade? Porque eu tenho vontade, né? Daí eu Sim, queria explorar um sim, pouco nisso com sim. você. Boa pergunta, Gustavo. Ah, é, falei para vocês no começo que a minha mãe é professora, né? Uhum. Talvez eu tenha puxado um pouco, né? Meu pai é médico, minha mãe é professora. Muito legal. Talvez tenha sido um pouquinho de cada um, né? Uhum. Talvez tenha alguma relação com isso. Durante a faculdade eu sempre achei interessante essa questão acadêmica, ir em congresso, ler artigo científico, pesquisa de uma certa forma, eu sempre achei isso interessante. Tive algumas oportunidades relacionadas a isso, tá? Durante a residência, eh, também, tá? Achava legal levar trabalho para congresso, assim por diante. Foram passando os anos da residência, mas ao final a gente tem a oportunidade de ensinar um pouco para os R-, né, para os que estavam entrando, e eu percebi que eu também gostava de ensinar a anestesia para os R-, na época, né? Me formei na residência de anestesia, comecei a trabalhar no hospital municipal, lidando com os residentes também. Percebi mais ainda que gostava de ensinar eu já como especialista ensinando os residentes à época, né? Percebia isso e é até engraçado porque eu estou numa sala de cirurgia, né? As pessoas ficam ouvindo naturalmente. Eu falo as coisas para os residentes, Sim. os residentes da cirurgia, e tal, o circulante da sala. Nossa, doutor Eric, o senhor tem uma didática tão boa. Uhum. O senhor gosta realmente, o senhor fala as coisas com uma empolgação, sabe assim? Você deveria ser professor. Então, sempre foi uma coisa presente, assim, para mim. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Os residentes, minimamente, acham legal ficar comigo em sala e tal. É, tenho uma boa experiência relacionada a isso, entendeu? Poxa, vão ser meus colegas no futuro, né? A gente acaba virando muito amigo nessa relação próxima que a gente tem a oportunidade de ter, sabe? E aí acabou que é, eu foi aparecendo essa habilidade em mim que surgiu também, não sei explicar como, e hoje então sou professor da Unital. Beleza, perfeito. Legal. E lá o processo é diferente, né? Já que é. Esqueci o nome, eu sempre falo um Autarquia. negócio. Isso, autarquia, obrigado. Sim, Na sim. autarquia, então você é funcionário público, né? Perfeitamente, Uhum. funcionário público com todos, é,
a processo seletivo feito corretamente Uhum. e assim por diante. Todas as obrigações e todos os direitos dos funcionários públicos. Legal, bacana pra É, caramba. o médico hoje em dia dificilmente, né, tem oportunidade de ter carreiras dessa forma, né? Uhum. É interessante nesse sentido também, como é, por exemplo, a carreira militar também, né, pessoal? É, não é uma coisa que eu busquei na minha vida, mas são muitos os exemplos aí de colegas que se deram bem na carreira militar, Uhum. certo? Muito Você legal. consegue Então realmente são fazer, né? os poucos exemplos que ainda existem ou carteira assinada Uhum. ou funcionário público, né? Legal. E a sua esposa também é médica, né? Sim, a minha esposa é otorrinolaringologista. Legal. E ela atua aqui em São José também? Também, e ela também é professora da Unital. Nossa, que legal. Legal. Quem que levou quem para influenciar nisso? De ser professor? Aham. Olha, eu acho que eu influenciei um pouco ela. Legal, legal. Eu acho que eu influenciei um pouco ela dessa parte de gostar mais, Uhum. sabe? Hoje ela gosta, ela acha importante. É aquilo também, né, o pessoal? Quem ensina aprende muito. Isso é um pouco clichê, né? Mas é. Mas a pessoa precisa se atualizar, a pessoa precisa ter uma didática, saber como que ela vai explicar aquele conteúdo, né? Uhum. Então é interessante esse lado também, né? Acho que a melhor parte do ser professor é você estudar o suficiente para você dominar o assunto para explicar de uma forma simples. E Perfeitamente. aí, a partir disso, ir aprofundando. Porque Perfeitamente. chegar e vomitar o que está no livro ali é fácil. Agora, eu vou Perfeitamente. para dar aula mesmo. E é nisso que eu gostaria, se um dia eu realmente for por esse lado, que eu tenho interesse, de pegar realmente o domínio do assunto para conseguir transmitir isso. Então, tendo essa noção, é Sim. meio caminho andado. Sim, e na minha cabeça, assim, professor, e principalmente professor jovem, assim, porque você é bem jovem Sim. para um professor universitário, era extremamente inspirador, assim, né? Eu tive contato com uma professora que tinha a idade do Gustavo, então uns 3 anos mais novo que o senhor, mais ou menos, vamos lá, né? Ela tinha Vamos uns falar as 29, idades. ela tinha uns 29, vou chutar. E ela me inspirou muito, assim, por conta da comunicação, a maneira geracional de como funciona a nossa cabeça, assim, e eu acho que ser professor é extremamente válido nesse quesito de você inspirar os seus alunos a seguir a sua área, né? Sim. O interessante também é que, poxa, eu formei há pouco tempo na faculdade de medicina. Faz pouco tempo que eu passei por tudo isso que vocês estão passando agora, Uhum, né? sim. As coisas boas que acontecem e as coisas ruins também. A gente sabe tudo que se passa na cabeça do estudante de medicina. E a gente sabe também que talvez ele não vai seguir aquela especialidade que você tá ministrando uma aula, mas você pode dar certos toques pontuais. A pessoa não vai sair da faculdade e vai dar plantão, normalmente. Uhum. O que eu posso agregar? O que talvez desse tema eu possa ajudar nesse sentido, entendeu? Uhum. Foi recente isso para mim, então eu passei por isso. Eu dei plantão há pouco tempo, então eu acho que nesse sentido também é interessante a gente passar essa Sim. experiência, sabe? E Sem dúvida. eu tava vendo, De rotina, de dia a dia, né? um preceptor meu jogou essa informação assim, fez muito sentido pra mim. Acho que teve um estudo assim, acho que foi nos Estados Unidos, acho que é se eu não me engano, é de Stanford, assim, que eles estavam definindo o que leva uma pessoa a escolher uma residência. E o principal motivo de levar essa pessoa à escolha é a inspiração que o professor daquela especialidade tem. Sim. Isso é muito legal, né? Isso eu acho que talvez seja verdade positiva ou negativamente falando. Exatamente, Sem exatamente. dúvida. Teve um exemplo ruim na época da faculdade, talvez Não gere vai. um certo Canso da área. Boa palavra. Mas acontece, realmente. Pô, eu não quero ser assim, então afasta. Você bebeu uma água. Aconteceu isso com você, Jonathan? Te mudaram, cara? Entrei decidido numa área na faculdade, mas a experiência que eu tive nessa área na faculdade foi muito ruim. Aí tô vendo, hein? Vamos ver. E talvez os professores, é óbvio que os professores mais antigos, eles têm muita experiência a nos passar, com certeza, né? Mas talvez eles não estejam mais tão próximos às novas gerações. Então, Uhum. tem um pouco de distanciamento. A minha esposa ela vai muito para o ambulatório lá com os internos, né? E ela fala bastante isso, assim. Nossa, a gente sente uma liberdade de perguntar as coisas, de falar as coisas assim com você, porque a gente se sente próximo, assim, né? Talvez tenha um certo distanciamento quando é um professor mais velho, assim, Uhum. por diante, sabe?
É conflito generacional. Né? Tanto da carreira mesmo, quanto da vida, né? Da vida em Exato. geral, né? Sim, sim. Como que eu vou estruturar a minha vida, né? Como é que esse professor estruturou a vida dele, né? E assim por diante. Faz sentido. É diferente. E aí, já que tá falando de estruturação de plantão, vou fazer uma pergunta aqui financeira. Vai, vamos lá. Eu tô puxando ganchos aqui, ganchos e ganchos e ganchos. O plantão Certo. do anestésio, ele paga mais do que o generalista? Como que funciona? Quão mais? Paga um pouco mais. Uhum. Eu diria em torno de uns 20% a mais, talvez, tá? Claro que depende da situação, certo? Depende um pouco, mas aí eu volto a falar daquilo que a gente começou no começo da nossa conversa. Uma coisa é um plantão de porta de pronto-socorro, outra coisa é um plantão de anestesia, Uhum. certo? Sim, sim. Rotina de trabalho é bem diferente. Eu lido quase, eu diria que quase, sei lá, 80% do tempo com cirurgia eletiva, Uhum. sabe? Tudo previsível, tudo Mais vai chegado. acontecer. Eu sei tudo que vai acontecer na grande maioria dos casos, assim por diante, sabe? Do ponto de vista que o estresse é menor. É isso. Exatamente. Perfeito. Agora, uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça. O que você faz no centro cirúrgico pra matar o tempo, assim? Ei, Boa. o cara quer realmente instigar o meme. Instigar o meme, boa. Realmente, tem momentos que a gente passa com um certo tédio, vamos dizer assim, certo? Cirurgias longas, a estabilidade do paciente, etc. Eu até acho interessante que a pessoa ache alguma coisa para fazer. Óbvio que dentro da sala de cirurgia, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá bom? Dentro da sala de cirurgia eu acho interessante que a pessoa ache alguma coisa. Bom, eu tento estudar um pouquinho, às vezes, alguma coisa relacionada, talvez, àquele caso, alguma coisa assim vamos dizer assim, da minha atualidade, alguma coisa relacionada a isso, alguma coisa relacionada a montar aula, atualizar alguma aula aí para a faculdade. Além disso, faço um pouco de investimentos também. Aí, ó, chegando, vai deixar tudo no final. Mexo um pouco com os investimentos. Não sou expert no assunto, tá? Mas um pouquinho eu mexo, um pouquinho eu sei. Então, estudo um pouquinho disso. Acho que é isso, basicamente. Tá? Deixou o Candy Crush escondido. Não, realmente eu não gosto de Candy Crush. Outros jogos. Caça, vai. Muito bom. Mas é legal isso que você falou, né? Dentro do centro cirúrgico, né? Porque a gente sabe que era uma prática antiga, que, pelo menos difundida, né? Sim. Que às vezes pegava 2 cirurgias ao mesmo tempo, então ficava indo e voltando. Hoje em dia, você vê isso também acontecendo ou você acha que já diminuiu bem? Essa é uma pergunta boa, né, Gustavo? Realmente é bem pertinente, tá? Ainda acontece em alguns lugares do Brasil, tá? Mas, graças a Deus, não é a minha realidade. Perfeito. Eu tenho oportunidade de trabalhar de uma forma com que eu não preciso agir dessa forma. Fazer mais de uma sala por vez, anestesia simultânea, que chama, né? Ok. Tem até Muito bom. nome o negócio, olha só. Mas que bom que não precisa. Eu construí a minha rotina, a minha carreira de uma forma. Eu sempre achei isso errado, óbvio que a lei também diz isso, Sim, tá? sim. Eu nunca achei isso legal, sempre achava muito ruim e eu consegui estruturar minha rotina de trabalho com que eu não preciso fazer isso. Perfeito. Muito Certo. Perfeito. Muito bom. Aí, E eu acho que é isso. acho Nossa, que essa é conversa isso. foi muito proveitosa. Acho que quem tem uma tendência assim para anestésia, ver esse episódio vai aprender muita coisa, como eu Sim, aprendi sim, muita sim. coisa também. Pô, até eu que não tinha tanta tendência, eu tô me senti tocado pela área. Quer assim. investir? Essa questão da remuneração que vocês falaram, me veio à cabeça aqui agora uma coisa interessante. As pessoas normalmente perguntam assim: o anestesista ele ganha mais, menos, igual do que o cirurgião, por exemplo? Normalmente, falando de uma forma genérica, né? As especialidades cirúrgicas, certo? A pessoa termina a residência de anestesia, normalmente ela já começa com um nível alto. Se você for tentar montar um gráfico, já começa com um nível alto de remuneração. As oportunidades aparecem rápido. Ah, legal. Né? Aparecem oportunidades de trabalho rápido. Então, já atinge um platô rápido.
Uhum. O cirurgião não, o cirurgião é mais uma construção, né? Ele vai ter que fazer o consultório dele, vai ter que ganhar o nome dele, assim por diante. Então é mais gradual, é mais difícil essa subida, né, desse gráfico aí, se a gente poderia falar assim, mas quando ele atinge o ápice do gráfico, talvez a grande maioria passa o anestesista, mas não necessariamente, às vezes é equiparável. Interessante, Certo? interessante isso. Então, esse lado é interessante. É bem comum falarem dessa forma. Essa comparação. Tem um perfil interessante de um anestesista, que eu posso fazer propaganda Por aqui. favor, fica à vontade. Esse anestesista, ele fala muito sobre investimentos. Hélio Barros. Esse anestesista fala muito dessa... porque ele abre para perguntas e fazem esse tipo de pergunta para ele, sabe? E aí ele normalmente fala dessa forma aí, e realmente eu enxergo dessa forma também, sabe? Muito legal. Muito bom saber disso. Perfeito. Sem É. dúvida, sem Cada dúvida. dia menos tô querendo menos cirurgia. E anestésio? Crescendo. Não, eu gostei da área. É que eu falei, o pessoal tinha perguntado pro professor nosso, né, que eu gosto da intensiva, ele falou, fiquei na dúvida, mas na intensiva são 10, né, a anestésio é um só e eu achei melhor ir por esse caminho. Então, até legal ter mais contato com a anestésio e Sim, tudo sim, mais. sim, sim, É sim. uma área bem encantadora Sim. mesmo. Volto a falar, uma boa parte da população não sabe, alguns recém-formados também não. Se você tem curiosidade, vale a pena você procurar saber, talvez ir lá no centro cirúrgico, né, perguntar, ter um pouco mais de curiosidade, acho que é válido. Sem dúvida. E assistir o episódio inteiro aqui. É isso aí. E, doutor, deixa eu fazer uma pergunta assim, aleatória. A gente vai rodar em anestésio provavelmente no último semestre, né? Porque... Eu acho que a gente roda só em cirurgia, né? Não, a gente roda em anestésio Ah, também. é? Aham. Especificamente. E Não parece que sabia. sim. Sim, Ah, por interessante. acaso você já ficou com algum interno da onde? Já. Legal aí, ó. Tem uma chance da gente ficar também. Ah, beleza. Muito bom. Pô, eu pensei em não aparecer no centro cirúrgico nos próximos rodízios, então agora eu vou ter que aparecer, então. E uma outra pergunta, já que estamos aqui. O anestesista não tem que só saber como deixar o paciente sem dor ou desacordado. Você tem que saber muito de farmacologia, porque, por exemplo, você que é responsável por fazer a profilaxia de infecção bacteriana, se for o caso, né? Sim, Como sim, que é sim. isso? Várias coisas o anestesista é responsável. Essa questão de profilaxia especificamente, normalmente tem um pouco da CCIH, que de acordo com o cenário do hospital, de acordo com a cirurgia, de certa forma determina, mas dá uma certa liberdade para o anestesista e o cirurgião escolherem a medicação. Né? Além disso, sim, o anestesista ele faz todo. Por isso que é encantador. Como eu gosto muito de fisiologia e farmacologia, saber como é que as medicações agem no corpo, escolher a melhor delas, escolher a melhor forma de fazer analgesia, as profilaxias de dor, a profilaxia de náuseas e vômitos do pós-operatório, reposição volêmica também. Então, e por isso essa afinidade do anestesista com o paciente grave. Drogas vasoativas e assim por diante, entendeu? Então, o anestesista precisa saber um pouco de tudo isso. Ventilação mecânica, certo? Muito legal. Que, aliás, ventilação mecânica para mim é um capítulo à parte na medicina, extremamente complicado. Maravilha. Então, Certo? doutor, eu acho que é isso a nossa conversa. Foi uma honra tê-lo conosco aqui. O episódio foi melhor do que eu imaginava. Aprendi muito mais do que eu imaginaria. Muito obrigado por dispor o seu tempo assim, que eu acredito que a sua vida é bem corrida e mesmo assim o senhor se dispôs muito livremente para estar aqui. Então, muito obrigado. É isso, realmente é. Muito obrigado por ter comparecido, aceito o nosso convite, vir aqui bater um papo, passar um pouco realmente da especialidade, do dia a dia. Foi bem enriquecedor. Eu gostei bastante. Até por eu já ter conversado, né? O pessoal falou da proximidade da intensiva com a anestésio. Eu pensava um pouco assim. É que eu odeio cirurgia, então fica complicado, né? Então, mas assim, é bem legal ter tido esse contato. Eu aproveitei bastante. Espero que o pessoal também tenha assistido. Aproveite. E agradecer de verdade por ter vindo aqui trazer um pouquinho da sua história pra gente. Foi um prazer enorme. O tempo passou rápido. Não, é verdade. Minha percepção, o tempo passou rápido. Acho que o papo foi bem fluido também, bem à vontade, né? Atingiu a expectativa do começo do episódio que você tinha falado? Sim. Maravilha. Tudo ótimo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. É isso aí, pessoal.